Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou Ramon Almeida Antunes. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus aqui de Pontal do Araguaia. A Assembleia de Deus do Ministério Madureira aqui de Pontal do Araguaia, MT, Mato Grosso. Eu, sempre me propunha fazer, eu estarei fazendo agora a leitura da lição de número 12, né? Que vai ser ministrada agora no dia 16 de setembro de 2018, com o nome A Volta do Exílio e a Preservação do Povo de Israel. A revista que nós estamos trabalhando é a revista Betel, né, conforme vocês podem estar observando aí, que fala sobre Israel, 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Essa revista é confeccionada pelo pastor César Pereira Rosa de Melo. Ele é bacharel em teologia pelo IBAD e pós-graduado em docência do ensino superior e atualmente é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltina, no Distrito Federal. Então nós vamos estar falando hoje, fazendo a leitura hoje da lição de número 12. Nós tivemos aqui domingo passado falando sobre a lição de número 11, que falava sobre o cativeiro babilônico, né, os 70 anos que foi profetizado pelo profeta Jeremias, né, Jeremias e Isaías profetizaram, e falando sobre o domínio de Israel sobre o cativeiro babilônico, né, do domínio sobre os caldeus. Então, nós falamos aqui, e uma coisa interessante que a gente gostaria de destacar da lição anterior foi a diáspora, né, que apesar de eles terem voltado do exílio, muitos dos judeus se espalharam pelo mundo, não foram exatamente de volta para Israel, e foram fundando aí as sinagogas, né, que nós temos hoje em várias partes do mundo, que era uma nova fórmula deles buscarem a Deus em suas sinagogas. Isso deu a oportunidade para Paulo, né, o apóstolo Paulo, que foi denominado o apóstolo dos gentios, fazer as pregações deles nas sinagogas, evangelizar os judeus fora de Israel, né? Bem como também os gentios que não pertenciam ao povo judeu, e levando então a nova mensagem do Evangelho, a nova mensagem de Deus através do Evangelho que Jesus Cristo pregou, né? Que era a cumprimento da lei profética, que desde o início Deus havia profetizado que do ventre da mulher nasceria um homem que pesaria a cabeça da serpente, e esse homem para nós é Jesus Cristo, que marcou época, né? E como nós podemos saber, nós todos cristãos, nós sabemos disso. Então, vamos estar procedendo então a leitura aqui, falando sobre a lição de número 12. No dia 16 de setembro de 2018, o título da lição é A Volta do Exílio e a Preservação do Povo de Israel. Texto áureo. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Isaías 54:7. Verdade aplicada. O retorno do cativeiro e a preservação de Israel são provas da soberania de Deus. Da soberania de Deus. Deixa eu pôr isso aqui no silêncio, para não perturbar. O retorno do cativeiro e a preservação de Israel são provas da soberania de Deus sobre a vida do seu povo. Objetivos da lição: explicar que Deus permitiu o cativeiro, mas restaurou o seu povo. Mostrar que o ressurgimento de Israel foi uma intervenção divina na história dos judeus. Ensinar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na vida do seu povo. O texto de referência encontra-se em 2 Crônicas 36, verso 22, 23 e em Isaías 45, verso 4. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba.
Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Introdução. Após 70 anos de cativeiro, Deus usou de misericórdia para com o seu povo e o restaurou à sorte da nação. Com uma liderança forte e auxílio dos profetas, os judeus que retornaram, deram início à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. A reconstrução do templo, que é o tópico 1. 150 anos antes da restauração, Isaías profetizou que o Senhor faria com que Ciro castigasse as nações e libertasse o seu povo. Isaías 44, verso 24 e Isaías 45, verso 4. O fundador do Império Persa é chamado por Deus de pastor e ungido de Jeová. Mais à frente, Ciro emite um decreto permitindo o regresso dos judeus para a sua pátria. 1.1. Quem era Esdras? Esdras era filho de Seraías, quando está escrito lá em Esdras 7, versículo 1. O sumo sacerdote assassinado por Nabucodonosor em 586 a.C., durante a terceira leva de pessoas para a Babilônia e a destruição de Jerusalém, que está descrito em 2 Reis 25, 18 e 21. Portanto, era descendente da nobre família de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Esdras era um escriba muito bem instruído e competente. Ele foi encarregado pelo rei Artaxerxes de ensinar os estatutos da lei mosaica ao povo de Israel, conforme está em Esdras 7, 12 até o 28. Esdras atuou em Judá de forma decidida contra o pecado dos casamentos mistos que estavam sendo praticados pelo povo, até mesmo pela liderança. 1.2. O retorno para reconstruir o templo. Beneficiados pelo edito de Ciro, alguns judeus voltaram para Judá com o intuito de reconstruir o templo e, consequentemente, adorar a Deus. As Escrituras nos mostram 3 grupos de exilados que retornaram do cativeiro para Judá. O primeiro grupo, composto por aproximadamente 50.000 pessoas, retornou para Judá em 536 a.C., sob a liderança de Zorobabel, conforme está escrito em Esdras 2:2. O segundo grupo, com aproximadamente 1.800 homens, além das mulheres, filhas e servos, retornou em 457 a.C., liderado por Esdras, e o terceiro em 444 a.C., liderados por Neemias para a reconstrução dos muros, conforme está escrito em Esdras 7:16, 7:1 e 6, né? 7, 1 e 6 e Neemias 2, 5 e 8. 1.3. A obra de reconstrução é iniciada. Os judeus lançaram os alicerces do templo e trabalharam com ardor para reconstruí-lo. Esdras 3:8. A alegria era tanta que tudo isto foi feito com som de trombetas e o povo louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, conforme está escrito em Esdras 3, 10 e 11. Os povos vizinhos começaram a desencorajar os judeus e a intimidá-los, objetivando parar a reconstrução, conforme está em Esdras 4, 5. Sem êxito, pediram aos governadores e aos que tinham o encargo da direção dessa obra que ordenassem aos israelitas cessar os trabalhos e suspender a reconstrução da cidade. Essa proibição de reconstrução durou 9 anos e só reiniciou no segundo ano do reinado do rei Dário. Esdras 4, 21, 24. Tópico 2. A reconstrução dos muros. A reconstrução dos muros começou com a chegada de Neemias em Jerusalém por volta do ano 444 a.C., que durou apenas 52 anos. Neemias 6,15. Depois de estar em ruínas desde a destruição da cidade, cerca de 587 anos antes de Cristo. 2.1. Aprendendo com Neemias. Indubitavelmente, Neemias é um grande exemplo de liderança. Fazer uma reconstrução em tão pouco tempo exige coragem e determinação. Um grande líder precisa estar atento à história do seu povo,
Quando Neemias ficou sabendo do estado caótico em que os seus irmãos se encontravam, ele chorou, jejuou e orou. Durante a obra, Neemias distribuiu o trabalho e delegou funções ao povo. Neemias 2, 17 e 18. Primeiro ele convocou uma assembleia, explicou o propósito e animou o povo a colaborar com ele na construção dos muros. Destaca-se ainda na vida de Neemias a sua perseverança, pois diante da perseguição e calúnia, ele não desanimou, mas continuou firme em sua missão. Neemias 2, 19 e 20. 2.2 Vencendo os opositores da obra. Assim como na reconstrução do templo, na qual Zorobabel enfrentou uma oposição a ponto de a obra ficar embargada por 9 anos, Neemias enfrentou oposição externa e interna. Externamente, ele enfrentou Sanbalate e seus amigos que, ao verem que os judeus estavam determinados a reedificar os muros, fizeram de tudo para detê-los. Sanbalate iniciou uma guerra psicológica contra Neemias e os construtores do muro, mas ele não cedeu e nem protestou, apenas permaneceu firme. Neemias 6:3. Havia também um perigo interno, pois o povo, reagindo à ameaça da guerra e à fadiga natural que os trabalhos produziam, começou a desanimar. No entanto, a fé e a coragem de Neemias inspiraram todo o povo. Neemias 4:14 e 19:23. 2.3 A restauração do muro é concluída. Diante de tantas intempéries, o muro foi concluído em 52 dias, Neemias 6, 15 e 19, deixando os adversários envergonhados. Eles reconheceram que Deus havia operado em favor dos judeus. Neemias 12, 27 e 42 descreve a dedicação dos muros, onde os levitas estavam presentes, com 2 grandes coros e instrumentos musicais. Eles saíram em 2 cortejos, um liderado por Esdras e outro por Neemias. Depois de muitos anos mergulhados em opressão, Israel estava renascendo e jubilando de alegria na presença do Eterno. Tópico 3. A sobrevivência dos judeus. A profecia de Ezequiel 37, quando o povo ainda estava no cativeiro, mostra que a restauração de Israel seria uma realidade. O Senhor Deus desejava restaurar a nação a partir de um mover sobrenatural. O período dos Macabeus, o tópico 3.1. No período interbíblico de aproximadamente 400 anos, num dado momento emergiu-se a revolta macabeia, deflagrada em 167 a.C., resultando em um período de independência que perdurou até 63 anos antes de Cristo. A vitória dos Macabeus acabou com a influência dos Seleucidas na Palestina e deu ao Estado judaico virtual autonomia até o advento dos romanos. Com a obtenção da independência do Estado judaico, as condições econômicas melhoraram. A justiça era devidamente administrada por tribunais e a vida religiosa experimentou um importante despertamento. Neste curto espaço de independência, Deus usou um meio de garantir a sobrevivência da fé judaica e a não aceitação da religião pagã dos gregos. Durante este tempo, os judeus criaram uma consciência de orgulho nacional e uma forte perspectiva de um Messias que lhes trouxessem para sempre a libertação de seus inimigos. 3.2 O Holocausto. Um dos piores momentos da história de Israel foi quando Adolf Hitler empreendeu uma perseguição em massa ao povo judeu. Através de uma perseguição antissemita difundida e levada a cabo pelos alemães, milhões de judeus viveram e morreram de maneira desumana. Este trágico acontecimento ficou conhecido como Holocausto, no qual 6 milhões de judeus, por determinação de Adolf Hitler, foram brutalmente assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos centros de concentração eram mantidos pelos nazistas para manter, explorar e matar judeus. 3.3 A independência nacional e o reconhecimento mundial. Podemos perceber na história da nação de Israel, em diversas ocasiões, a proteção, o cuidado e os propósitos de Deus para com o seu povo.
Em vários momentos cruéis, a nação quase foi exterminada, mas a mão do eterno Deus sempre esteve amparando o seu povo. Depois de tanta perseguição, opressão e cativeiro, a nação de Israel agora vive um dos seus momentos de glória, que é a sua independência reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 14 de maio de 1948. Conclusão. Deus sempre tratou com zelo o seu povo. Apesar de quase ter sido exterminado na face da terra, o que vemos é um povo forte se consolidando cada vez mais como nação. A história dos judeus mostra um Deus soberano que cuidou de cada detalhe na preservação do seu povo. Irmãos, aqui nós podemos ver aqui, até nesse final de semana, no domingo à noite, passou na televisão aqui um documentário falando sobre a Segunda Guerra, né, sobre a ascensão e queda de Adolf Hitler. Nós podemos perceber lá, irmãos, que realmente houve realmente um massacre de judeus, né? Então muitos judeus pereceram diante da perseguição que foi realizada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, né? Uma perseguição injusta, porque nós não víamos, eu sinceramente não consegui definir qual era o motivo da perseguição de Adolf Hitler contra os judeus, extremamente violento contra os judeus, né? E tantos outros povos também tinham na Alemanha. No entanto, ele perseguiu exatamente os judeus. Ele não sabe qual que é o propósito de Deus em tudo isso, mas uma coisa é certa: esse povo que foi tão massacrado e foi dizimado, hoje ele representa aí uma potência que é a nação de Israel diante da comunidade mundial, né, dos países do globo. Então nós vemos que Deus realmente ele trabalha de forma diferenciada, não é mesmo? Aqui nós vemos aqui também quando Neemias veio para construir o templo. Isso acontece muito nos nossos dias, no que nós estamos fazendo hoje, né? As pessoas estavam desanimando ele, colocando pressão psicológica em Neemias e nas pessoas que estavam ajudando a construir o templo, como acontece hoje quando nós estamos fazendo alguma coisa e as pessoas vêm e falam que não vai dar certo, que isso não funciona, que nós não vamos conseguir, que tantas coisas que nos colocam em nossa mente, tentando fazer pressão psicológica contra a nossa vitória, que nós às vezes acabamos sucumbindo diante disso, né? No entanto, Neemias, nós podemos ver que ele realmente manteve firme o seu propósito, assim como nós, os cristãos, nós mantemos firme o nosso propósito de glorificar, de viver na presença do Senhor, de acordo com as normas e com a realidade que nós vivemos em nossa vida, e que Deus possa realmente continuar nos protegendo e abençoando o seu povo, né? Porque hoje nós somos a nova Jerusalém, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo diferenciado. Inclusive, no domingo, nós estávamos pensando, analisando a analogia do batismo. Quando nós somos batizados nas águas, nós sofremos uma troca de nacionalidade. Nós deixamos de pertencer a este mundo para pertencer a uma nação celestial, a um país que nós não vemos e que nós nem imaginamos como vai ser, e que o apóstolo o apóstolo Paulo fala que realmente são coisas fantásticas que Deus tem preparado para nós, depois que nós terminarmos a nossa missão aqui nessa terra, né, meus irmãos? Então, o batismo representa para nós como se nós estivéssemos nos renunciando à nossa vida terrena, renunciando à nossa nacionalidade neste mundo terreno para pertencer a uma nação divina, uma nação de Deus. Nós somos uma nova Jerusalém, nós somos um povo escolhido, e que Deus possa continuar nos abençoando, né? O nosso irmão Eliomar nos fez a lição que ministrou no domingo passado. Ele foi muito bem na lição. Ele sempre é uma pessoa, um servo de Deus abençoado, que tem o dom de ensinar as pessoas. Eu realmente fico bastante, aprendo muito com o que ele fala, com as colocações que ele faz e com o que Deus revela através da palavra que ele nos dá, né? Então, eu agradeço muito a todos, o pastor também que tem ajudado na Escola Bíblica Dominical.
Irmão, que você não está participando, você está perdendo uma grande oportunidade de fortalecer a tua fé, de estar ali junto com os irmãos da Escola Bíblica Dominical, estudando a palavra e aprendendo da palavra do Senhor, porque no profeta falou que que o povo de Deus peca por falta de conhecimento, e realmente nós sofremos as consequências da falta de conhecimento da palavra do Senhor. Nós não buscamos aprender a palavra de Deus, e as escolas bíblicas dominical é para isso que elas existem, irmão, é para nos ensinar, né? Nós não podemos às vezes participar no quarta-feira à noite, que é um culto de ensino. Vamos fazer um esforço e ir no domingo de manhã, que realmente no domingo de manhã praticamente ninguém tem mesmo o que fazer, as atividades nossas cessam, né? E domingo nós temos o nosso dia de descanso e vamos nos dedicar a isso, a aprender a palavra do Senhor. Compareça à sua congregação, compareça aí na escola bíblica dominical para aprender da palavra do Senhor, para aprender mais de Deus, que é isso que importa para a nossa vida espiritual, não é mesmo, irmão? Então eu convido você, se você sentir o desejo no coração, compartilhe este vídeo nos seus canais, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas conheçam a escola bíblica e saibam que existe um lugar onde elas possam estar aprendendo da palavra do Senhor. Às vezes a gente lê a Bíblia e não consegue aprender. A escola bíblica, exatamente essa é a função da escola bíblica, ensinar as pessoas a palavra do Senhor, né? Eu agradeço então a você por ter me ouvido, e eu quero deixar aqui um abraço a todos os nossos irmãos espalhados pelo Brasil, né? Principalmente aqui de Pontal do Araguaia, aqui no Mato Grosso, e que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Um abraço a todos, e aqui é Ramon Almeida Antunes, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, aqui de Pontal do Araguaia. Compartilhe este vídeo, curta o vídeo aí, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos ter mais uma visibilidade maior e o YouTube possa nos qualificar como nas buscas do YouTube, tá bom? Um abraço a todos e a paz do Senhor seja com todos vós.